tenho tido a oportunidade de acompanhar alguns especialistas na área da saúde, neurologistas, psiquiatras, psicanalistas, e a maior parte desses profissionais vem falando muito sobre os efeitos nocivos do excesso de estímulo. E eles chamam a atenção assim para os adultos que ficam o tempo inteiro conectado à tela, computadora, celular e outras coisas. Mas há um público que também fica exposto a esse tipo de tecnologia e que também vem sendo afetado por esses efeitos nocivos. E eu me refiro à criançada. Os pequeninos estão sendo expostos a estímulos para o qual o cérebro deles ainda não está pronto, não sabe nem mesmo como administrar tanta informação, tanta imagem. Vamos falar sobre isso logo depois da vinheta. Olá, pessoas incríveis, pessoas de Deus, é sempre uma alegria enorme no meu coração saber que você está aí do outro lado, seja de que lugar você esteja nos seguindo, no Brasil, no mundo, que a bênção do Senhor te alcance. Eu sempre faço esse desejo, eu sempre mostro, manifesto esse meu desejo da bênção de Deus te alcançar, porque a Bíblia diz que ela alcança e ela nos enriquece e ela não acrescenta dores sobre a nossa vida. Se bem que o sentido riqueza e ser um abastado financeiramente também é um pouco diferente. Muitas coisas da presença de Deus nos trazem riquezas espirituais, trazem riquezas emocionais, que não estão aí presas a dinheiro. E uma das riquezas é a sabedoria, a inteligência, o conhecimento que a palavra de Deus nos traz. Mas o ser humano tenta obter essa sabedoria, essa riqueza, esse conhecimento por meio da tecnologia. Nada contra a tecnologia, viu? Nada contra. Só que essa tecnologia tem acelerado muito essa conquista de conhecimento e de sabedoria e já está afetando até os pequenos, Os pequeninos, cada vez mais cedo, entram em contato com as informações já prontas, Já ali preparadinhas para mantê-los entretidos. Alguns pais, na sua talvez inexperiência, acham até, e desconhecimento também, acham que é até uma mão na roda, ter a criançada ali conectada, porque pelo menos elas vão estar distraídas, vão estar entretidas, e aquele pai, aquela mãe, aquele responsável, seja avô, seja tio, seja alguém que está ali cuidando do pequenino, ele vai ter mais condição aí de cuidar dos seus afazeres, dos seus trabalhos, das suas tarefas. Mas isso não é totalmente bom. O uso excessivo de telas, segundo aí os oftalmologistas, tem até colaborado com dificuldades visuais, aumento de miopia, porque a criançada está cada vez mais cedo fazendo uso daquela telinha brilhante, fora que ela começa a ter informações prontas. E por que eu estou insistindo nisso? Porque o nosso cérebro, aliás, o cérebro da criança ainda não está pronto, ele precisa ser estimulado a trabalhar. E como é que você cria, como é que você faz isso com a criança? Fazendo ela pensar, fazendo ela imaginar, fazendo ela criar. Por quê? Porque isso vai trabalhando o cérebro da criança ali dentro. Mas se já vem tudo pronto, que nem comida pronta, que a gente vai lá no supermercado e traz para casa, só esquentar no micro-ondas, as informações que vêm assim, meio fast food, parecendo aí comida pronta para a criançada, não estimula, não faz com que ela seja criativa, não faz com que ela desenvolva suas capacidades. E olha, a Bíblia Sagrada fala que é muito importante a instrução dada para o pequeno enquanto ele é pequeno. Olha só o que diz a Bíblia. Está lá no livro de Provérbios. O capítulo é o 22 e o versículo é o 6.
Diz assim o texto: instrua a criança no caminho em que deve andar. Então a instrução, pessoal, ela é além de passar uma informação. Eu ouvi essa explicação de um pastor, amigo aqui da minha família, muito querido, nosso pastor Eduardo. Ele está lá na Igreja da Graça de Brasília, né? Ele citou: a instrução é andar junto, né? É seguir junto. Você passar o caminho para alguém, vai ali, você está ali só passando a informação. Mas quando você instrui, quando você ensina, você caminha junto, você mostra como aquilo foi feito, como aquilo foi gerado, como aquilo foi criado. Você faz a criança assimilar e faz o cérebro dela se desenvolver. E aí diz ainda, né? Instrua a criança no caminho que deve andar e, mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Aquilo vai ficar sólido, consistente na infância, e aquilo ali vai desenvolver para a vida adulta. Os educadores, os profissionais da área, eles falam isso. A época de assimilar conhecimento e tudo mais é até os 7 anos, né? Você vai passando. E se você substitui essa instrução, esse fazer junto, esse pegar nas coisas, aprender coisas muito cedo por uma tela, por um objeto eletrônico, né? Pela tecnologia e às vezes até por uma IA, também, de novo, dizendo, não sou contra a tecnologia, não sou contra a IA, mas cada coisa deve cumprir o seu papel restrito àquilo que ela é realmente necessária. Então, entenda isso. Quando você traz a criançada e deixa ela exposta cada vez mais horas, mais tempo, diante de uma telinha com estímulos prontos, você está fazendo com que ela pare de criar, pare de construir as conexões aqui do cérebro. Eu não sou médica, não posso me aventurar aí a falar clinicamente, né? Mas a gente recebe informações de profissionais e eles colocam isso. Existe uma outra consequência na criançada. E isso eu ouvi de uma profissional muito gabaritada, muito qualificada. Esses estímulos, eles causam na gente a produção da dopamina lá, que é uma substância, né, do prazer, da satisfação. E esses estímulos muito intensos na criança vai fazendo a criança ficar viciada. E aí ela não se contenta mais só com meia horinha, com 10 minutos, ela quer mais horas, ela quer mais coisa. Aquele desenho já não prende mais a atenção dela, ela quer outros e cada vez mais rápido. Isso são sinais que precisam ser observados. Às vezes a sua criança está muito agitada, se você tirar o celular da mão dela, parece que a casa vai cair. Está na hora de repensar o quanto que ela fica exposta a esses estímulos, seja pelo celular ou seja também pela televisão. Vamos orar? Deus maravilhoso, obrigada pela tua instrução. Deus querido, quantos que estão aqui nos assistindo têm seus filhos pequenos, às vezes cuidam dos netos, ou eles têm alunos, ou eles são professores ali de atividades, são treinadores, enfim. São pessoas que têm ali no seu dia a dia a presença dos pequenos. Pai, dá essa instrução, dá essa sabedoria, dá a eles a criatividade de como entreter a sua criançada, instruí-los a brincar. Existe tanta brincadeira sadia que desenvolve disciplina, desenvolve até mesmo agilidade motora e tudo mais, ó Deus. Ajuda-nos nesses tempos de tanta modernidade, Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Dá uma olhadinha lá no seu pequeno. Veja quanto tempo ele fica ali na telinha, na musiquinha. Tudo bonitinho, tudo colorido, tudo brilhante. Mas o cérebro dele precisa ser usado para desenvolver. E tem tempo para isso, viu?
Não deixa passar muito não. O tempo pode não voltar mais. Você pode não ter mais essa oportunidade. Tá certo? Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro.